Bom dia. Bom, em primeiro lugar, antes de começar as perguntas, eu gostaria de saber se vocês já viram as nossas últimas videoaulas postadas ali no canal do YouTube, no Moodle, sobre desenho arquitetônico. Alguém já chegou a assistir? Pode responder tanto no chat quanto levantar a mão para responder, tá? A Ana Luísa já viu? Mais alguém? Gente, para quem está chegando agora, né, depois do ajuste, eu vi que tem o João também. Eu vi que, mudando um pouco de assunto, né, eu vi que tem um pessoal que ainda não chegou a comparecer nas aulas síncronas, né, então não chegou a comparecer ainda naquele nosso primeiro dia de aula que foram apresentadas as instruções da disciplina. Então, para essas pessoas, eu recomendo que assistam a aula síncrona 1, né? Que está postada no meu canal do YouTube e também ela está
com o link disponível no Moodle, tá? Lá tem todas as instruções da aula, tem a explicação do plano de ensino e como que nós vamos prosseguir ao longo da disciplina, tá? As aulas síncronas, elas vão servir, né, só para reforçar e adiantar um pouco parte dessa explicação do vídeo. As aulas síncronas, elas vão servir mais para esclarecimento de dúvidas, enquanto que os conteúdos teóricos, eles vão servir eles vão ser sempre ministrados, né, de forma assíncrona, ou seja, através de aulas gravadas e de menor duração, tá? E essas aulas assíncronas, né, os conteúdos teóricos, eles vão ficar todos postados no canal do YouTube. Então, eu sempre falo para as pessoas seguirem tanto o canal do YouTube quanto o Moodle, tá? Porque devido a algumas instabilidades que nós tivemos no Moodle nas últimas vezes, vocês podem acessar as aulas direto pelo canal do YouTube também. Eu criei uma playlist somente de desenho técnico para engenharia civil. Criei playlist das disciplinas que eu leciono e vocês podem acessar, tá? Quanto ao trabalho, né? Eu postei o trabalho ali na última quinta-feira para vocês fazerem a primeira parte do trabalho de desenho arquitetônico, que se trata do desenho da planta baixa, tá? Mas antes de começar a fazer o trabalho, eu recomendo que assistam às duas aulas que eu mencionei a respeito de desenho arquitetônico, tá? O melhor é assistir às duas antes de começar, não só uma das aulas. Inclusive, tá? Eu gostaria de fazer uma observação. Tem algumas espessuras de pena que eu coloquei diferente das apresentadas no final da parte 2 da aula de desenho arquitetônico, tá? O melhor é que vocês podem seguir qualquer uma das duas, tá? Depois é que eu escrevi ali o enunciado no Moodle, é que eu percebi, por exemplo, a espessura de parede eu botei 0,6 e na apresentação tá 0,5, tá? Mas pode seguir qualquer uma das duas espessuras. Pode falar, João. Professora, eu tenho umas duas dúvidas para tirar com a professora. Eu já terminei o arquitetônico, só falta cotar, fazer as cotas, né? E eu queria ajeitar contigo isso. Eu queria saber se tem alguma definição, alguma configuração que a professora quer que a gente bote, ou pode ser pela gente. Então, a configuração da cotagem, ela no CAD, ela acaba sendo um pouco complicada. Em primeiro lugar, tu configurou o arquivo do arquitetônico em que unidades? Tá? Essa informação ela é importante, essa pergunta é boa, porque no Metros. AutoCAD é em metros, certo? Porque no AutoCAD é bem... a gente precisa ter muito conhecimento das unidades de medida para tudo que a gente faz e tudo que a gente vai aplicar, tá? Eu pego bastante no pé com essa parte por causa disso. E no caso, tu configurou em metros, tá? Antes de responder a tua pergunta, a recomendação que eu dou para o pessoal, de unidade de medida para o pessoal trabalhar no desenho arquitetônico é para centímetros, tá? Inclusive, essa é a unidade que a maioria dos projetos é feita, mas tu não precisa mudar o teu projeto. Tá? Não precisa mudar o teu projeto por isso, a gente vai saber ler, tá? Se tu colocou as medidas certas, tá tudo certo. E por que eu peço para centímetros? Porque em centímetros a gente consegue trabalhar com medida inteira. Em metros,
como o João trabalhou, vai ser muito mais fácil para cotar. Então, por isso que eu sempre pergunto das unidades de medida, porque ela influencia na cotagem, influencia também na plotagem. O que é a plotagem? Tá? Até isso vai ser motivo de uma das nossas aulas. Eu vou ter que fazer um vídeo com isso, agora que eu estava me dando conta. Da plotagem, que seria a impressão. Tá? Então, é por isso que eu pego bastante no pé da unidade de medida. E no teu caso da cotagem, né? Tua pergunta se refere à configuração da cotagem. A vantagem de se fazer o desenho em metros é que você vai cotar automaticamente em metros, o que é o correto. Tá? Então, você não vai precisar mexer no fator de escala da exibição da cota. Tá? Isso é uma vantagem para você. Agora, quanto às espessuras de pena, eu vou mostrar um modelo aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Porque assim, professora, geralmente eu trabalho em centímetros no AutoCAD, eu já mexo no AutoCAD faz muito tempo. Geralmente eu trabalho em centímetros, só que na aula passada a professora disse que até configurou pra gente, o Unity falou para usar em metros, foi por isso que eu fiz o trabalho em metros. Não, era só para o topográfico. Era só para tá, entendi. Né? Porque topografia realmente é um desenho que você Sim, que utiliza usa unidades metros. maiores. Então, você utilizar metros, você vai mexer com valores inteiros, né? No caso do arquitetônico, se tu mexe com centímetros, tu mexe com valores inteiros, não precisa pensar no decimal, é por isso que é vantajoso, né? Mas na hora de cotar, é como tu falou, né? É como eu falei anteriormente, e para ti vai ser vantagem, porque não vai precisar mexer na representação numérica da cota, entendeu? Entendi. Eu queria saber mais pela configuração para ficar mais do jeito que a professora quer, né? Porque, por exemplo, eu estou usando a questão estética, né? Eu estou usando o desculpa, professora, arquitetural TIC, aquela linha cortada em 45 graus, né? A barrinha em 45 graus, que eu geralmente uso. E o resto das configurações é o que eu geralmente usava. Aí eu queria saber se a professora quer mudar alguma coisa nas linhas, no texto. Não, o fechamento da cota é bem esse que eu uso também, né? Ó, eu vou selecionar aqui a cota eu tenho daqui do projeto que eu fiz, que é o projeto modelo de vocês, e vou mostrar, e vou abrir as configurações para vocês, tá? Gente, para quem tem dúvida em cotagem, é interessante observar o seguinte. Quando você vai cotar, você vai na aba Annotate. E você vai mexer aqui, ó, no menu Dimensions, tá? Ah, mas tem menu Dimensions aqui e anotação na aba Home do Ribbon. Não, melhor é usar Annotate porque aqui você consegue configurar, tá? Então, por isso que é recomendável usar Annotate. E aqui, ó, tem uma setinha bem pequena no canto inferior direito do menu Dimensions. Você vai clicar nessa setinha. Normalmente, essas setinhas pequenas no AutoCAD, elas servem para quê? Elas servem para configuração, tá? De algum comando ou de alguma área, de algum tópico específico, né? Por exemplo, eu quero configurar linha, aí eu vou selecionar as propriedades de linha, né? Ele vai aí, apertando na setinha do canto inferior direito, vai me abrir a janela de propriedades de linha, tá? Só para contextualizar aqui. Então, eu tenho uma série de cotas aqui. Cota planta baixa, tá? Eu vou abrir aqui, ó, a opção Modify. Em primeiro lugar, né, como que se cria as cotas? Eu acho que muita gente tem dúvida nisso. Eu vou aproveitar a pergunta do João e já vou responder outras.
né? Você pode criar cotas com estilo anotativo e com estilo ISO 25, tá? Anotativo, ela fica com configurações parecidas com as de texto, tá? E tem uma pequena e você pode alterar, né, a cota conforme a escala, tá? Então essa que é a diferença para o padrão ISO ou para o standard, tá? Do anotativo, que ela é mais maleável com a escala. Então, eu vou selecionar a opção anotativo, eu vou criar um novo estilo, tá? Eu sempre recomendo que crie um novo estilo de cota para que vocês não alterem os padrões do AutoCAD. Então, para configurar esse estilo, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou cancelar aqui que eu vou abrir o que eu já tenho pronto. Se eu quiser configurar um estilo que eu criei, eu vou selecionar esse estilo, eu vou selecionar a opção Modify, aí eu faço as configurações. Esse cota planta baixa, eu já tenho todas as configurações, tá? O meu desenho está configurado em centímetros. Quando o desenho está configurado em centímetros e eu quero mostrar a cota em metro, eu tenho que mexer aqui, ó, no Primary Units. E eu vou ter que aplicar um Scale Factor, que aí eu vou ter que colocar 0,01. Para quê? Para converter as cotas de centímetro para metro, né? Porque em centímetro vai aparecer aquele valor grande. Inclusive, esse é um erro que a maioria dos projetistas faz, tá? Manter a cota em centímetro. O correto pela norma é manter em metro, tá? Então, se você desenhou em centímetros, você vai colocar 0,01. O que mais? Espera aí, eu acho que esse não é o meu estilo de cota. Deixa eu selecionar aqui para ver qual que é. É o cotas. É o teste. Tá. Então, o meu estilo aqui é o teste. Eu vou modificar. Ó, o Scale Factor dele está em 0,01. Por quê? Porque essa cota já está sendo exibida em metros. Configurações, tá? Eu aumentei um pouquinho as linhas de extensão, para quê? Para aparecer aqui a bordinha da linha de extensão, da linha auxiliar, além da linha de cota, tá certo? Tá aí tudo bem? Vamos ver como é que tá o chat. Gente, alguma dúvida até aí? O pessoal está conseguindo acompanhar? Tá. Então, seguir adiante. Então, qual que é a configuração que eu fiz aqui na minha cotagem? Eu coloquei uma medida para estender um pouquinho mais as linhas auxiliares, além da linha de cota, por isso que fica essa sobrinha aqui, tá? Mas fica uma sobrinha bem pequena. Aí é por isso que eu botei 2,5 pontos. O baseline spacing. O que é o baseline spacing? Tá? É uma configuração, ó, ela vai mexer aonde? Vamos botar aqui 10, por exemplo. Vou botar 100. E vamos aplicar só para ver como é que fica.
tá? Baseline spacing, ele na verdade ele não interfere muito na cota. Então nós vamos manter. Vamos continuar aqui a configuração do nosso estilo. Estava em 3,75. Aqui, ó, posso suprimir as linhas de cota, mas eu não vou fazer isso. Eu posso suprimir metade da linha de cota. Esse dado aqui é importante, é o offset da origem. Esse dado aqui é importante porque ele vai mexer na distância do objeto em relação, da cota em relação ao objeto a que é feita a referência, tá? Mexe nessa parte aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ele mexe nessa parte aqui, ó. Estão vendo que a cota ela não está colada, né, no objeto de referência. Estou tentando pegar um ponto. Eu vou ver se eu crio um ponto aqui só para medir e mostrar para vocês. Ó, como eu não usei o OSNAP, né, ele deu pouca precisão, mas aqui a gente prova, né, que o offset da origem ele está bem próximo da configuração da cota, né? Então, o offset da origem é a distância entre a linha auxiliar e o objeto a ser indicado na cotagem. Vamos continuar aqui. Cores, né? Linhas auxiliares, você pode modificar, por exemplo, as cores da linha auxiliar, vai botar, eu não vou botar em azul, eu quero botar numa cor que seja diferente. Eu posso botar as linhas auxiliares também com outra cor, tá? Isso daqui eu posso deixar diferente da layer, tá? Não tem problema nenhum. As barras, né? Ó, aí aqui na configuração tá mostrando como fica. Os valores a gente mexe só no primary units, tá? E no texto. Ó, aí se eu quiser deixar a cor dos valores, mexer na cor dos valores, eu vou botar uma outra cor aqui. Bom, e aqui na aba texto eu faço a configuração, tamanho do número, né? O text height é o tamanho da letra. Text height, a gente está usando 7,5 pontos, tá? E aqui é importante, né, na cota, na configuração de texto, né, que vai mostrar a cota em si, que definir as configurações de posicionamento, né? O offset da linha de cota, aí a gente colocou aqui menos de um ponto, se eu quiser botar, por exemplo, 2 pontos, né? Ó, aí já deu um offset um pouco maior, né? Vamos botar um ponto também, que nem o da origem. O alinhamento, né, sempre centralizado, a direção sempre da direita para a esquerda, né, direção de leitura. Se quiser mudar, ó, vai ficar uma leitura um pouco desagradável.
E aqui, ó, o alinhamento de texto, né? A recomendação é sempre colocar alinhado com a linha de cota, né? Dimension line. Tudo que é dimension line no inglês é linha de cota. Tudo que é extension line é linha auxiliar, tá? Então é importante destacar essa tradução. Estilo de texto, você pode selecionar várias configurações, eu deixo o padrão. Simbologia, né, de fechamento da cota, aí aquela sugestão que o João fez da barra, né, do arquitetônico. Para quem quiser colocar um outro estilo de fechamento de cota, né, como se trata de desenho arquitetônico, vocês podem selecionar o ponto. Tá? É uma outra opção. E a vantagem no ponto é que vocês podem utilizar uma configuração menor, mais discreta. Tá? Eu poderia usar 2,5. Já quando eu vou trabalhar com a barra do arquitetônico, é mais interessante que eu utilize 5 pontos, para que essa barra fique mais destacada, mais evidente lá no nosso desenho. É basicamente essas configurações que eu mexo. Tá? Tem outras configurações que não fazem tanta diferença, por exemplo, esse baseline spacing aqui. A gente viu que ele não serve para muita coisa. Só vou deixar do jeito que estava. Essa parte aqui, ó, extensão além das linhas de dimensão, né, que aí seria a extensão horizontal da linha de cota, além do fechamento da cota. Extensão além da barra de base, né, da linha auxiliar, aí nós colocamos 2,5. Podemos colocar 2,5 aqui também, que não tem problema, tá? Só para manter padronizado. Aqui é interessante essa medida aqui, ó, é interessante para quem cota em cadeia, tá? Que aí você fixa o tamanho da linha auxiliar. Você pode botar, por exemplo, aqui 75 pontos. É uma medida boa, tá? Que aí a linha auxiliar ela não fica oscilando quando você vai cotar, né? Ou você pode fazer a cotagem em cadeia, tá? Aqui você consegue fixar o valor da linha auxiliar em relação ao desenho. 75 a 100 pontos é uma configuração boa, tá? Que foi testada. Gente, mais alguma dúvida? Deu para entender essa parte da configuração das cotas? Ó, aqui, ó, como eu fixei o valor da linha auxiliar, né? Ele acabou interferindo menos com o desenho, né? Ó. Então aqui as configurações já foram aplicadas. Conseguiram perceber? Gente, uma coisa que é legal para fazer, tá? Se Obrigado, alguém quiser... pelas configurações. Eu queria acertar mais uma coisa com a professora. A professora disse que tem que ter aqueles layers, né, que a professora botou na tarefa. Só que eu adicionei 2 a mais, eu botei uns blocos de móveis, aí eu adicionei 2 a mais, tem algum problema? Não tem problema. Até essa observação também é interessante, porque quando a gente importa blocos, né, normalmente a gente tem problema para tirar a layer de origem, certo? Bastante. Aí, então, uma das maneiras, né, de tirar a layer de origem, aí por isso que não tem problema, tá? Mas para a gente poder limpar as nossas layers,
tá? Quando a gente puxa a referência externa, quando a gente insere bloco, esse aí é um problema bem recorrente. E quando isso acontece, né, de inserir bloco ou de puxar referência externa, normalmente a layer da referência de origem fica. E como que a gente resolve esse problema? Tá? Eu vou ver se eu consigo fazer um exemplo aqui. Aqui, ó. Vou salvar uma cópia aqui só para me garantir. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou criar. Deixa eu ver se eu tenho um bloco aqui perdido. Ah, lembrei onde eu tenho. Eu vou tentar importar um bloco, tá? Eu vou importar um bloco aqui. Vou mostrar para vocês e como que a gente remove a layer, tá? Pode ser que às vezes fica meio travadinho, tá? Então eu vou aqui na aba Insert. Eu vou inserir o bloco. Ó, aqui eu tenho já uma série de blocos que eu criei para o meu desenho, mas eu posso pesquisar blocos de outros desenhos. Aqui também na hora de importar o bloco a gente tem que cuidar com as unidades. Outro desenho. Então selecionei, ó, inserindo o bloco. Eu peguei esse já porque eu sei que ele tá em centímetros, tá? Quando vocês importam bloco, é importante vocês verem as unidades do arquivo de origem. Vamos ver de que layer ele é. Ó, ele é da layer 0. Tá? Esse aqui especificamente é da layer 0. A layer 0 não tem como apagar. Tá? Então, nesse caso aqui, né, eu quero mover, o que eu teria que fazer? Tá? A layer 0 não tem como apagar, mas se eu tivesse uma layer que tivesse como apagar, tá? O que eu iria fazer? Eu iria desagrupar o bloco utilizando o comando explode. Ó, aí o que aconteceu? Eu separei os elementos de bloco. Quando eu desagrupo um bloco, o que acontece? Eu posso resselecionar os elementos do bloco e importar para uma outra layer. Tá? Esse meu desenho aqui ele já está bem completo. Aí eu vou ter que ir para portas e janelas. Ou para layer esquadrias. Tá? Então, no caso aqui, eu botei na layer esquadrias. Ó, aí ele já pegou as características do bloco. Quando eu seleciono, ó, já tá até com as espessuras de linha by layer, com a cor by layer, tudo, né? Aí eu vou aqui na layer properties só para conferir, né, quais são as configurações das esquadrias. Ó, a linha tá com espessura 0,20. Na linha 0, ele está com a configuração padrão. A configuração padrão de linha, se eu não me engano, é 0,12 ou 0,15, tá? É um pouco mais fina. Então, dessa forma, eu já transferi o bloco aí para a layer que eu queria, né? No caso, a layer esquadrias. E também e aí, depois de transferir todos os blocos para a layer desejada, eu posso apagar a layer de origem, tá? Quando você importa via bloco, não tem problema.
você não tem problema de apagar as layers de origem, mas quando você importa um desenho via referência externa, que é uma outra forma de você incluir um arquivo no AutoCAD, aí tem problema, porque aí dificilmente você consegue apagar as layers. Tá claro? Entendi, prof. Obrigado. Gente, mais alguma pergunta? Para quem não assistiu os vídeos ainda, tá? Sugiro que assistam agora, né? Até pode ser agora no mesmo no período durante a aula. E aí já aproveita para fazer pergunta depois, caso tenha alguma dúvida. Você pode criar uma layer para isso, né? Eu acho que eu não coloquei ali no enunciado. Agora, lembra, eu criei uma layer para cobertura, tá? Foi bom ter lembrado. A, gente, a layer o telhado, né? Como o João falou, vocês podem botar tanto na layer 0, quanto criar uma layer de cobertura, tá? Essa layer ela não foi recomendada anteriormente, mas aí tem essas duas opções. Eu acho melhor sempre criar uma layer para os elementos. Então, eu criaria uma layer de cobertura. Isso é eu fazendo, né? Mas se vocês colocarem na layer 0, não está errado.
Por que que eu não gosto de colocar na layer 0, né? Porque dessa minha escolha. Porque a layer 0 a gente coloca tudo e às vezes aparece um bloco perdido, acaba aparecendo alguma coisa desorganizada, tá? A layer da cobertura eu acho que ela tem formada na apresentação, no fim da aula 2, da parte 2 do vídeo de arquitetônico. Vou dar uma olhada. Aí eu já te respondo. A layer da cobertura é 0,15, tá? Eu vou projetar a tela aqui só para mostrar para vocês. Essa parte aqui, né, essa tabela de sugestão de layers, é a tabela de sugestão de layers que é apresentada no final do vídeo da parte 2, né, de desenho arquitetônico. Então, aqui também tem outras sugestões de espessuras, tá? A parede é que eu recomendo que seja um pouco mais grossa, tá? Pode ser a sugestão que está indicada ali no sugestão que está indicada ali nos slides. E a data de entrega é dia 22, tá? No vídeo estava com a data antiga, a data inicialmente prevista. O corte também vai mudar, tá? Essas datas aqui vão mudar. Não, para achar as medidas do desenho é só você ler as cotas. As cotas são as medidas reais, tá? E o desenho a gente sempre faz com a medida real, né? Então, só que no caso do... Aí, para quem configurou em centímetros, é importante observar o seguinte. Tá? Para quem configurou em centímetros, por exemplo, eu vou pegar aqui o PDF da nossa planta. Ó, aqui está o enunciado do trabalho e aqui eu coloquei o modelo da nossa planta. Então, por exemplo, eu quero desenhar essa parede aqui do banheiro, tá? Começar o desenho dessa parte. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui a minha layer de paredes. Vou ativar e vou fazer a linha, tá?
Aqui na cotagem, ela está com quantos? 2,60 metros. Em centímetro vai ser o quê? 260, né? Então, eu vou desenhar uma linha. Com medida 260 na horizontal. Por quê? Porque o meu desenho está em centímetros. Eu quero fazer o resto da parede. Offset, né? A distância de 15 centímetros para dentro. Tá claro? Então, vocês vão precisar só ler a cotagem. Importante lembrar, né, que a cota, ela informa a medida real, né? E no AutoCAD nós desenhamos com a medida real. A gente só aplica o fator de escala no final, na hora de imprimir. Que é o que a gente chama de plotagem. Então, deixa eu ver como é que está no desenho. Só um instante. O beiral assume 80 centímetros, tá? Tem umas partes que estão um pouco longe, mas não sei se você observou, o beiral tá, no geral, 80 centímetros das paredes mais próximas dele, tá? Então, por isso que se assume 80 centímetros de beiral. E a calçada tá 1,5 m. Só observar essa cota aqui, ó. Calçada pode considerar 1,5 m, tá? A não ser aqui embaixo que é 1 m. Deixa eu compartilhar a tela. Então, ó, aqui tem uma cota de calçada, tá 1,65 m, não sei se você observou, mas contando da parede interna, né? E aí se diminuir a espessura da parede vai dar 1,5 m da parede externa até a linha da calçada. E eu às vezes eu mexo no PDF achando que eu estou mexendo no CAD, tá, gente? Não estranhe. Aí eu aplico o PAN no PDF. E aqui, ó, da borda, né, da parede externa até a borda da calçada, considere 1,5 m também. Então, 1,5 m de contorno da calçada em relação a todas as paredes e 0,8 do beiral do telhado, considerando as paredes laterais mais externas. Tá? Beiral do telhado nas laterais é sempre 0,8. Que aí no caso é 0,8 dessa parede, e no caso aqui é 0,8 dessa parede aqui, tá? E 0,8 dessa de cima também.
Gente, mais alguma pergunta? Estou gostando de ver, vocês estão participativos. Uma coisa que eu queria saber de vocês, o PET está dando algum curso de AutoCAD? PET da Engenharia Civil?
Qualquer coisa, gente, é só perguntar.
Oi, pode falar. Professora, o desenho para enviar é o arquitetônico, já com as cotas, a rachura, os textos, e precisa das tabelas também de esquadrias, correto? Sim, para a primeira parte, sim, tá? Mas a primeira parte é só a planta baixa, né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. Os cortes de fachadas vão ser cobrados depois. Ok. Mas ela já tem que estar cortada, já tem que estar com a linha de corte, as tabelas de esquadrias, as tabelas de metragem quadrada, tem que estar com tudo, né? Sim, Ah, entendi. porque esses dados, né, das tabelas, eu acho que isso é importante ficar bem claro. Eles são tirados todos da planta baixa, praticamente. Sim. Só o... Ah, não, a tabela de áreas é que fica para o final, porque a tabela de áreas depende também da locação. Ah, então, É só com de exceção, esquadrias. só de esquadrias, então. Aí, tendo essas tabelas, eu posso enviar o trabalho para a professora? Uhum. Aí, assim, ó, eu recomendo que revise bastante, né? Porque a entrega é só para o dia 22, é para a Uhum. semana que vem, tá? Aí dá mais uma olhada, ver se não falta alguma coisa, porque é um desenho que é complexo. Sim, Então, é bom se dedicar bastante, né, a revisar. Não precisa ter pressa. claro, professora. Na verdade, eu estou acostumado a mexer no Uhum. AutoCAD. Então, tá. Obrigado, prof. Nada.
Gente, mais alguma pergunta? Tem tempo ainda, tem até terça-feira que vem para entregar. Pode ser também, tá? Hoje tem atendimento das 10h30 ao meio-dia.
Bom, por hoje era isso. Até quinta-feira.